Então, o pai ou a mãe, ou os dois, sendo vítimas e tendo toda a sua atenção em satisfazer a liderança, em servir ao ministério, em ocupar um lugar onde ele não possa contrariar a pessoa do líder, que é as características da pessoa vítima desse tipo de abuso, vai deixar um espaço vazio na sua própria casa, nesses relacionamentos. E os filhos vão realmente ficar sem direcionamento, sem limites, sem atenção, sem afeto, sem presença. E tudo isso vai interferir e gerar essa situação. E afeta, inclusive, a questão lá que a Aura falou agora há pouco, né? Na escola, as relações. As questões cognitivas, com certeza. Nesse caso aí, eu tenho orientação específica, que seria de estabelecer quem vai ser a autoridade sobre essas crianças. Elas moram com a mãe, né? Porque aí elas estão perdidas, porque todos estão mandando nelas. Então, precisa de estabelecer, assim, alguém, porque eu atendo crianças que elas não sabem quem manda nelas. Quem que dá a palavra final. Então, mesmo que os outros deem o palpite, então tem que ter um que direcione. Ora, mas e aí, nesse caso, elas necessitam de alguém para dar. Elas moram com a mãe. Então, aí, nesse caso, eu vejo que a tia pode tentar ajudar essas crianças ajudando a mãe. A gente sabe que muitas vezes, né, um casal depois que se separa, o vínculo familiar, né, com a casa do sogro, da sogra, dos cunhados, fica um pouco mais complicado, mais melindroso. Mas é importante também, porque essa mãe também precisa de cuidado, né? A nossa telespectadora em questão não falou se a cunhada ou a ex-cunhada tem um bom relacionamento ou não com ela, mas seria uma forma de ajudar, e se a cristã, nem falou também se é cristã, mas seria uma forma de ajudar essas meninas, porque se moram com a mãe, a tia não pode atravessar, o avô não pode atravessar a autoridade da mãe. Tem que ajudar através da mãe. E é claro, a irmã precisa chamar esse irmão também aí na responsabilidade, né, de mesmo não morando com as meninas, de ter esse papel de pai, né? Eu queria dizer uma coisa, eu acho que é importante, eu sei da sua preocupação, porque como você citou, desde pequeno você leva as crianças para a escola, hoje já está com 16 e 12, para a escola, não, desculpa, para a igreja. Então eu vejo que você tem que se preocupar nesse sentido, né, através da oração por elas, né, e verdadeiramente essa questão da autoridade da mãe, ela tem um peso muito forte. Então eu vejo assim que você sempre pode se colocar à disposição para dizer, olha, vamos para a igreja, vamos lá comigo para a igreja, hoje vai ter uma programação tal, e você fazer esse papel. Agora a responsabilidade são dos pais. Né? Mesmo que o pai esteja desviado, ele continua sendo o pai das crianças. Mesmo que a mãe esteve por um tempo na igreja, hoje está desviado, mas continua sendo a mãe. Né? Então, nesse caso, a gente tem que tomar o mesmo cuidado. Você precisa cuidar da sua família, dos seus filhos, que é a tua primeira responsabilidade. Né? E a respeito dos seus sobrinhos, você dá a cobertura dentro da sua possibilidade, sem desguarnecer o seu lar, como o pastor Rogério falou, que esse é o mais importante. Né? Você, de repente, vestir um lado e desvestir do outro é complicado. Então, eu acho que você precisa dar a atenção necessária dentro daquilo que você pode, mas sem perder o foco dos seus filhos, que também vão crescer, e daqui a pouco vão estar com 16, com 12 anos de idade, mas a responsabilidade principal são dos pais. Né? Agora, a gente tem uma outra participação também que não gostaria de se identificar, não quer se identificar. Ela fala conosco de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, uma telespectadora que já está na linha. Olá, seja bem-vinda. Fique à vontade, pode falar conosco. Eu quero primeiramente parabenizar o programa, né, todos os pastores. Obrigado. Porque tem sido uma bênção, né, na minha vida. E eu creio que na vida de muitas pessoas. Só um instantinho, por favor. Produção, aumenta o retorno dela, por gentileza, que a gente não está conseguindo ouvir aqui no estúdio. Pode falar novamente, querida. Eu gostaria de parabenizar primeiramente todos os pastores. Sim. Né? Porque tem sido uma bênção na minha vida. Eu sou evangélica há alguns anos. Amém. E a minha pergunta eu sou casada há 29 anos. Em 2007, o meu marido me traiu, eu perdoei, e durante esses anos todos ele tem me traído com a mesma pessoa,
e eu não sabia. No final de 2013, mais uma vez eu descobri uma traição dele. E durante esses anos, ela tem me ligado, né, me xingado, e eu sempre perguntando para ele o porquê, se tinha alguma coisa a ver. E, tipo assim, e ele diz que não, que é mentira. E mais uma vez eu perdoei, mas eu não consigo confiar. Não consigo mais acreditar na palavra dessa pessoa. E muitas das vezes eu me sinto machucada. E não consigo, eu tento. E eu gostaria de saber um conselho dos pastores. O que eu posso fazer para mudar? E para sarar essa ferida do meu coração, porque eu já tenho pedido muito ao Senhor. Uhum. Só uma pergunta, a senhora já é assistida em alguma igreja? A senhora já tem um acompanhamento? Tem alguma, vamos dizer assim, autoridade espiritual a quem a senhora se reporta? Não, é só o Senhor mesmo. Só me recorro ao Senhor, porque não quero me identificar, não quero falar com o meu pastor. Mas eu cheguei para o meu pastor e perguntei para ele o que eu podia fazer. Simplesmente ele falou, manda ele embora. Entendi. E eu creio que Deus, o que Deus uniu, a palavra de Deus fala, o que Deus uniu não separará o homem. Ok. A senhora frequenta uma igreja, então? No meu casamento, foi Deus que me deu. Entendi. Ok. Tá bom, a gente vai responder a senhora pela televisão para liberar aqui a sua ligação, tá bom? Tá bom. Obrigado por participar. Bom, ela frequenta uma igreja, como ela relatou, né, e está vivendo essa situação de traição no casamento. E quem gostaria de respondê-la? Olha, você, minha irmã, já tomou uma decisão e eu acho que isso é extremamente importante, até mesmo no sentido de se direcionar. Você não abriu mão do seu casamento, você não abriu mão do seu esposo e você quer continuar mantendo o seu casamento e essa vida em comum com o seu marido, que é a pessoa que você crê que Deus te deu como marido. Então, a questão é se tratar e evitar com que essas situações elas venham te machucar e você venha sentir e somatizar isso da maneira como você tem sentido e somatizado. Já que a sua decisão é permanecer, eu creio que você deve a cada dia exercitar o perdão. Você não vai ter uma outra alternativa do que, para manter essa situação e esse casamento, estar continuamente disposta a perdoar. Então, essa é a decisão que você tomou e o caminho é exercitar diariamente esse perdão e orar para que o seu marido ele tenha o discernimento da vida que ele tem levado, porque eu não sei se entendi direito, mas é uma situação que ela está se repetindo há mais de 20 anos. Você é casada há 27 anos e isso... Não, ela descobriu em 2007, desde 2007 para cá. Ela é casada há quase 30 anos, descobriu em 2007 para cá e agora, no final de 2012, ela teve novamente essa decepção, né, de que é a mesma pessoa. Mesma traição. E a pessoa com quem o marido mantém esse relacionamento tem ligado para ela. É isso que o pastor Rogerinho está falando, é uma escolha que precisa ser feita mesmo. Agora, não quer dizer que a gente vai pensar que o seu esposo vai continuar fazendo isso a vida toda. Porque se a senhora, nós apoiamos realmente a família e cremos que Deus pode mudar. Agora, a senhora precisa crer, e se a senhora estiver disposta realmente a perdoar todos os dias, porque isso é um exercício diário mesmo, né? E crer que Deus pode mudar a sua família, Deus pode fazer isso. Agora, a gente não tem como precisar se vai ser em um dia, uma semana ou em um ano. Tudo depende muito da sensibilidade que o seu marido possa ter para Deus, oferecer a Deus. Agora, a senhora pode ajudar criando um ambiente também em que ele vá ter um encontro com Deus, através do seu testemunho, da sua maneira de tratá-lo, gerar nele esse marido que é o seu marido dos sonhos, né?
e tudo é possível para Deus. Talvez a situação esteja impossível para a senhora, mas para Deus é possível. Então, como o pastor Rogério falou, né, eu também creio que vale a pena a família e investir na família. Agora eu gostaria de falar algo, Jean, que para ela, eu percebo, a gente aqui não vai questionar a posição do seu pastor, mas eu entendo que você precisa de ajuda, minha irmã. Você, a pessoa, né, a irmã, faz de conta que o seu nome seja Ana, então a Ana, na sua individualidade, na sua pessoalidade, precisa ser tratada, precisa ser acompanhada, ajudada, né, por terceiros. Embora a gente tenha livre acesso a Deus e Deus trata com a gente, mas nós precisamos do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então você precisa ser ajudada, acompanhada, você está ferida, você está triste, sentindo envergonhada, traída, né? Ou seja, sendo afrontada, e você precisa de ajuda. Nós precisamos ser ajudados, nós precisamos ser fortalecidos e sempre precisamos de um olhar externo. Alguém que está fora do problema que você está vivendo para poder te ajudar. Não é? Porque quando nós estamos inseridos num contexto, a gente não consegue perceber muitas coisas e muitas vezes a gente não vê saída. Mas quando a gente tem uma ajuda externa, não é? Ou seja, isso vai te ajudar. Então, busque, peça a Deus que o Senhor possa abrir a porta de alguém, um irmão, uma irmã que tenha conhecimento nessa área, né? Ou mesmo um profissional nessa área para poder te ajudar, tá bom? Deixa eu falar para ela, Rogério. Eu gostaria de estar falando para ela que o Senhor vai trazer sim cura para ela. Com certeza, se ela buscar ajuda, Deus vai dar cura permanente. Eu trabalho também, eu atendo mulheres na Clínica da Alma. E a gente vê que é possível, a gente sabe que é possível voltar a ser feliz, ter os mesmos sentimentos, amar de novo, confiar de novo. É uma palavra de afirmação que eu dou para ela, que é possível ser feliz de novo com Jesus. Amém. Bom, a gente tem uma outra participação que está na linha e temos uma pergunta também pelo Twitter. Então a gente vai primeiro para a participação que está na linha, uma outra telespectadora também que não quer se identificar e a gente, claro, respeita e não queremos de forma alguma expor aqui a identidade das pessoas quando elas não querem. Mas a gente quer abrir esse espaço para perguntas, então você pode ligar também 3253-3320 para falar ao vivo ou utilizar o Twitter @Clínica da Alma e também o nosso e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br para interagir conosco no nosso Clínica da Alma. Quem está falando conosco fala de onde? É de Contagem, pastor Jean. Contagem, na Grande BH. Fique à vontade, querida, aí pode fazer a sua pergunta. Pastor Jean, é porque acontece o seguinte, o meu filho, ele tem 28 anos e está morando com uma menina que está grávida dele de 6 meses agora. Só que ela tem uma filhinha de 5 anos. E ela não está obedecendo meu filho fala as coisas com ela fica alterada, nervosa. E eu estava na casa deles um dia desse e a mãe dela falou uma coisa com ela, assim, sobre bater nela, que eu ia falar, eu não posso falar. Eu vou te pegar você de couro, eu vou te pegar, para com isso. Aí ela pegou e falou assim, você sempre faz isso, não acontece nada. Com aquela autoridade, sabe, pastor Jean? E eu fiquei muito nervosa na hora e falei com a mãe dela, falei assim, você tem que dar um jeito, né? Tá muito difícil essa situação. Aí eu queria saber o que meu filho, como ele tem que agir, se ele tem que deixar ela corrigir a filha dela, ou se ele tem que entrar no meio também, você entendeu? Sim. Eu queria que vocês me ajudassem. Tá, nós vamos respondê-la.